Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais um episódio da nossa série de saúde mental e a gente vai falar de um assunto bem importante que hoje muitas crianças estão aparecendo com esse diagnóstico de TDAH. Muitas crianças, a gente se ouve falar muito mais de TDAH como a gente não ouvia no passado, mas para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa super especial que descobriu um pouco depois esse diagnóstico, mas que vai contar para a gente um pouquinho a história dela. Essa é a Catarina. Catarina, apresente-se para o público. Oi, gente, prazer. Sou Catarina Brito. Eu sou designer por formação. Hoje eu trabalho com gerenciamento, né, uma área criativa, uma startup. E tenho TDAH e fui diagnosticada com 27 anos. Hoje eu tenho 29 e convivo com esse descobrimento que, na verdade, sempre foi uma coisa que eu já sabia, de alguma forma ali, mas não tinha ido ainda num profissional para me diagnosticar, né? Então, vim falar um pouquinho da minha experiência. E como é que foi isso, assim? A gente sabe que o TDAH, ele tem várias nuances aí, e que ele pode ser um fator decisivo até na aprendizagem da criança durante a escola. Como é que foi isso na tua vida, o processo? Você disse aí que parece que você sempre soube. Bem, acho que é um clássico de quem tem TDAH ou alguma condição, né, diferente e não normativa, né? E, bem, sempre tive problema na escola, principalmente nas escolas preparatórias, né, quando eu fui para a terceira série que eu comecei a entrar em contato com as escolas mais preparatórias, né, para concurso e tal. Que é o auge da nossa vida, né? Passar por uma universidade federal, enfim. Uhum. Até antes, né? Que no Rio a gente tem as escolas federais, né? E a partir da quinta série a gente pode fazer concurso para entrar e ter um ensino de qualidade gratuito, né? Então, a minha mãe sempre foi concurseira, então, desde pequena, eu e minha irmã, a gente já entrou nesse mundo. Mas eu, como uma criança super criativa e totalmente não fora desse do que a maioria das escolas no Brasil tem, né? Que é essa coisa, senta, ouve, né? Padrão, né? Padrão. Super passivo, né? Você não interage muito. Então, eu sempre fui, inclusive por conta disso, por eu ter dificuldade nesse sistema, né? Porque depois de adulta que eu vou descobrir que, na verdade, meu aprendizado é prático. Eu preciso de coisas, de estar fazendo alguma coisa para conseguir absorver aquele conteúdo. E, principalmente, eu tenho que ter interesse naquele conteúdo. Se eu achar que assim ele não vai mudar em nada na minha vida, eu simplesmente desligo e eu não consigo ouvir nada do que a pessoa está falando. Eu estou assim, na sua frente, e eu não estou ouvindo o que você está falando. E é aquilo, é algo que eu não controlo. Então, fazer o quê, né? Imagina para uma criança de 9 anos tá lá tendo que enfiar vários conteúdos muito rápido numa escola nova, com 40 alunos na sala, onde eu estava acostumada em escolas que eram menores, né? Inclusive no colégio que a gente estudou junto, né? Eu gostava muito de lá, porque eram turminhas menores, as professoras eram muito mais atenciosas, era um carinho que tinha, assim, um cuidado com os alunos. E aí depois eu fui para um colégio totalmente diferente. Inclusive, acho que o maior trauma que eu tive foi por conta dos professores que não entendiam isso e me chamavam de burra porque eu não fazia os trabalhos. Eu, cara, para que eu vou fazer trabalho se eu posso desenhar, eu posso brincar, eu posso fazer qualquer outra coisa que não é o que é aquilo que eu não estou entendendo. E aí eu fui chamada de burra, inclusive, um dos meus maiores traumas assim, de escola é isso, de uma professora me chamar na frente de todos os alunos. Cara, você é burra? Porque eu não tinha feito um trabalho. Hoje eu penso, gente, porque eu não fiz o trabalho, cara, que é isso? Aí, enfim, e era isso. E aí, a partir disso, eu comecei a travar totalmente para exatas.
que é para matemática. Essa professora em especial era de matemática. Eu pensava, cara, é isso, eu sou burra em matemática, nunca vou aprender, eu não sei, eu sou muito ruim. E eu era muito boa em redação. Sempre tirava notas muito boas, assim, porque tem a criatividade, né? E aí, ou seja, né, inventar histórias ali num contexto, ali num textinho. E aí depois também eu inclusive fui travada também por isso, porque talvez eu viajava um pouco demais, e aí os professores começaram a cortar. Não, você tem que ser mais. Tem que ser melhor aqui. Aí eu comecei a ser muito direta. Aí, não, você não pode ser tão direta. Aí você fica, Quer dizer, até a redação, que deveria ser um processo criativo, as escolas impõem um padrão, né, que às vezes não vai ser bom para aquele aluno. Você acha que, assim, falta tato das escolas hoje com pessoas? Hoje ou na sua época, faltou tato nesse sentido? Hoje eu não tenho contato, né? Então eu não tenho filhos ainda, né? Então também não tenho pessoas próximas. Na verdade, eu tenho até uma pessoa, o meu primo tem 12 anos, ele tem TDAH, ele tem várias junções, assim, e a hiperatividade dele é muito alta, porque ainda tem isso também. O TDAH nos homens e nas mulheres é diferente. Nas mulheres, a hiperatividade é mais na fala. Então eu sempre falei muito. E eu era aquela aluna, cara, ela tá tirando a atenção dos outros alunos porque ela tá falando muito. Cara, sim, eu não quero prestar atenção na aula, eu preciso gastar minha energia de alguma forma. E vocês não me deixam andar, não me deixam ir correr. Então eu tenho que ficar sentada a falar. Tipo, eu não posso desenhar, eu não posso. E muitas vezes eu também reparei que, às vezes, eu desenhando, eu conseguia prestar atenção. E aí não me deixavam desenhar. Eu falava, caralho, eu tenho que ficar parada, né, colando o olho assim e prestar atenção. E depois de um tempo também eu fui descobrir, isso já no ensino médio, mais ou menos assim, que eu descobri, que eu conseguia, a minha imagem, a minha memória fotográfica era melhor. Então eu conseguia só de prestar atenção na aula, eu conseguia entender o conteúdo. Então eu falei, pô, é isso, então eu vou tentar prestar o máximo de atenção na aula. Só que o ideal também é a gente, né, depois reforçar com alguma coisa, mas eu não estudava, porque eu não queria, eu não gostava, eu falava, cara, eu não vou fazer, mas conseguia. E aí até um dia, acho que o dia que eu comecei a entender que eu não era burra, foi quando uma vez, uma conversa com meu pai, ele foi me dar uma liçãozinha, né, porque minha mãe estava brigando comigo, que eu não estava fazendo as coisas, não estava fazendo o dever de casa, que eu tinha que fazer, que não sei o quê, que eu ia ser nada na vida se eu não fizesse. E aí meu pai sentou do meu lado e falou, filha, você já percebeu que você só prestando atenção, você consegue tirar uma nota ok? Se você estudar um pouquinho por dia, 1 hora, você vai conseguir tirar nota muito melhor. Aí eu ficava, mas eu vou ter que tirar 1 hora do meu dia, sabe? Tipo, eu já ficava, caraca, eu vou ter que parar para fazer uma coisa que eu odeio. E aí, e o TDAH tem muita ansiedade, tipo, essa hiperatividade, que como ela é muito controlada, ela é muito podada, é muito comum gerar ansiedade. Então, eu sempre fui muito ansiosa. E aí eu não sabia também, não se falava disso, né? Nunca se fala. Que a gente eu sou de 92, né? A Ingrid de 91, já revelou minha idade. Enfim, a gente dos anos 90, né? Então não se falava disso, né? E eu cheguei até em uma época em uma psicóloga, porque minha mãe achou muito estranho que eu estava tirando nota baixa. E aí, assim, a preocupação dela era essa, tirar nota baixa. E aí, só que aí a primeira contato que eu tive com uma psicóloga foi muito esquisito, assim, porque ela não queria me ouvir. Ela ficava perguntando e eu queria falar. E aí, quando eu me senti um pouco mais à vontade para falar, porque também, né, eu ficava meio que, eu era tipo um bichinho, né? Tipo, meio, cara, eu não posso fazer as coisas, então eu não posso ser eu, né? Então eu tenho que ficar aqui. E aí, quando eu sou um pouco mais eu, as pessoas reclamam, então, pô, o que eu tenho que fazer, né? E aí ela ficava me perguntando o que ela queria descobrir. E aí eu queria falar de outras coisas e ela não, eu só quero saber isso aqui, né? Totalmente incoerente, né? Porque como é que o psicólogo não quer ouvir, né? É bem complicado. E aí eu Bem pensava, cara, complicado. será que é isso? Tipo, será que psicólogo é isso, né? E aí, aí no outro dia, minha mãe chegou lá para falar, e aí, tá tudo bem? Só que elas na minha frente, né? E eu tinha uns 12 anos, ou talvez 14. E aí, tá tudo bem? Aí ela, não, tá ótima, ela é ótima. E aí acabou essa sessão. Falou, não, tá bem. Liberada. Aí eu, é isso? Foi, sei lá, uns 2 meses, sei lá,
é isso? Tipo, tá. O que eu faço, né? Nada, não troquei nada aqui, né? É muito Bem, complicado. né? Ih, travou? Não, eu tô te vendo. E aí Não, foi. mas assim, a gente vê que ao longo dos anos deve ter sido difícil para você, nesse sentido assim, de ser tão tolhida e de achar que o problema era você, né? Assim, eu sou assim porque eu nasci torta, eu nasci errada, eu nasci esquisita mesmo. É um problema meu. E eu quero saber, a partir de que você descobriu com 27 anos, né? Eu sei que não tem muito tempo isso que você descobriu, mas o que mudou? O que tem mudado na sua vida? Então, quando eu no dia que eu tive o diagnóstico foi engraçado, assim, que inclusive para ter diagnóstico tem que ser uma pessoa formação neuro, e tem uma coisa específica, não é qualquer profissional que pode dar esse diagnóstico. A minha psicóloga é neuro, e ela sentou comigo e falou, vamos fazer esse teste aqui, é um dos testes, tem vários testes. E aí o que a gente fez foi sobre TDAH mesmo, né? Tipo, transtorno de atenção, de falta de atenção, né? E hiperatividade. E aí eram 20 perguntas, né? 10 sobre um, 10 sobre o outro. E aí, sobre falta de atenção, eu marquei uma coisa ou outra, mas sobre hiperatividade eu só não marquei um. Então, assim, aí eu falei, caraca, e aí eu descobri que eu era hiperativa, porque eu não achava que eu era. Porque várias vezes também até essa psicóloga mesmo, tipo, ela falou lá, você é uma pessoa muito calma, né? Só que eu pensando, gente, na minha cabeça eu não sou calma. A minha cabeça não para um minuto. Hiperatividade é isso também. Eu não consigo parar de pensar. É horrível, tipo, tem vezes, ainda mais quando você é ansioso, que isso pode virar, são pensamentos que ficam negativos, e geralmente eu sou muito autocrítica, né? Então eu sou crítica pesado comigo mesmo, né? Acho que todo mundo é. E aí, com a hiperatividade, é uma coisa assim que eu tô pensando em 20 coisas ao mesmo tempo. E você tá falando e eu tô absorvendo. Eu tô tipo. E às vezes é difícil as pessoas acompanharem, porque já aconteceu muitas vezes também. Aí, com a falta de atenção, eu mudo. Dentro da minha cabeça, eu tô pensando em uma coisa, e daqui a pouco eu já mudei, porque eu já concluí o que eu estava pensando. Porque uma coisa também que eu descobri depois do. Que é assim, quando eu descobri que tive TDAH, e aí fez muito sentido, eu fiquei até no dia, foi muito choque, assim, que eu fiquei, caraca, era isso, sabe? Era essa Por resposta. várias conexões da vida inteira. Então aquela vez era por isso, aquela outra vez era por isso. Menina, foi assim. E aí eu chorei, eu lembro de chorar, assim, porque eu fiquei, caraca, nada disso era minha culpa. Tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, sabe? E aí é um alívio, e ao mesmo tempo, caralho, eu tenho essa condição. Desculpa, é tipo, tipo, eu tenho uma condição agora, sabe? Agora eu sei, e o que eu vou fazer com ela? E aí foi o primeiro processo com a minha psicóloga. Você não é o seu TDAH. Ele faz parte de você. Você não é ele. E aí eu, aí, porque tem isso, a gente é muito intenso. Então, quando a gente se interessa por um assunto, a gente, assim, mergulha. Mas é um negócio que é horrível. Horrível não, é bom por um lado, mas às vezes eu fico insana naquele assunto, assim. E aí, eu achei um podcast sobre TDAH. Porque até eu também percebi que eu tenho muita dificuldade de me concentrar na leitura. E hoje eu entendo que é porque não é na leitura, é na leitura que eu não é boa. Tipo, eu preciso de uma coisa envolvente. E aí eu pensava, eu não gosto de ler. Caraca, eu sou muito ruim para ler. Mas podcast, para mim, podcast, audiobook, assim, caraca, eu consigo absorver muito bem. E eu consigo trabalhar e ouvir podcast, que muitas pessoas têm dificuldade também. Isso é uma coisa que quebra muito a ideia das pessoas, porque tem TDAH, nunca vai aprender. Não, são processos de aprendizagem diferentes. Exatamente. Que você vai descobrindo. Você, pelo podcast, talvez uma outra pessoa com TDAH seja de outras maneiras também para absorver o conteúdo. O negócio é a descoberta disso. Só como a gente tem uma escola hoje, que é padrão, que a gente tem que aprender muito mais decorando, nem aprender, né? A gente precisa decorar. A gente mata a nossa criatividade na escola, muitas vezes. Então, não tem como. A pessoa que é fora desse padrão já era, né? Já é considerada, tipo assim, afastada do que
seria ideal, como até sua mãe falou, não vai ser ninguém na vida, se você não vai ser ninguém. Uhum. E é porque é isso, né, também, o mercado de trabalho quer pessoas criativas, mas não. Né? Depois a gente vai descobrindo isso também. E aí, até assim, no ensino médio eu tive até muita sorte assim também, que eu estudei no colégio estadual, na época era referência no Rio de Janeiro, e os melhores alunos, assim, e eu tive a sorte de poder entrar lá, e lá eu tive vários professores que eles estimulavam outras coisas. Então a gente teve uns cursos não, desculpa, a gente teve uns eventos assim na escola eu tive um professor de química, eu sempre fui muito ruim em química, até hoje. Isso aí realmente é uma coisa que não entra na minha cabeça. E aí ele via que os alunos tinham dificuldade, ele pensava, cara, tem que, sei lá, fazer outra coisa. E aí ele fez trabalho assim, tudo que era trabalho, eu sempre me dava muito bem. Porque eu tinha que mostrar o que o professor tava, o conteúdo de uma forma diferente. Então, cara, só fazia, né? E aí, quando tinha desenho, tudo que era de artes, eu sempre fui muito boa. Porque era o meu momento que eu podia me expressar ali, né? Você podia soltar sua criatividade, né? Exatamente. E aí, essa aula de química em específico, a gente tinha que fazer vídeos. E aí, cara, teve uma vez que esse professor, foi a primeira vez, eu não conseguia gostar da aula desse professor, não gostava dele, né? Que é sempre assim, ele leva por falar, aquela coisa. Mas ele foi uma das pessoas que chegou e falou para mim que ele juntou um grupo de alunos que ele queria fazer um projeto fora da escola, assim, e aí ele pegou alunos de várias turmas para que ele via que fazia sentido para aquele projeto. E aí eu cheguei assim, meio sem graça, assim, não, o que esse cara quer, né? Tipo, e aí ele falou, cara, eu tô juntando aqui porque eu quero fazer esse projeto aqui e tem vários alunos aqui que tem muito jeito de atuação e fazer. Aí, tipo, já assim para mim, tipo, muito bem atuar e tal. E nesse vídeo eu fiz atuação, direção, editei o vídeo, fiz roteiro. O roteiro subindo os créditos só dava Catarina Brito. Isso, assim, o grupo era bem legal assim das meninas, mas o fechamento né, tipo, a direção de arte, digamos assim, acabou sendo minha. Assim. Hoje eu vejo, eu fico, caraca, olha o potencial que eu já tinha ali e o que eu poderia ter perdido, sabe? E também já desde, tipo, eu aprendi a mexer no PowerPoint sozinha, sabe? Hoje em dia é um dos meus skills de trabalho, assim, que é tipo, cara, porque eu sei simplesmente porque eu mexia, eu comecei a pegar e eu sou muito autodidata, assim, com as coisas. Por exemplo, crochê eu aprendi um dia, porque eu me enfiei naquilo, amei fazer, e quando eu vi, eu fiz uma peça de amigurumi, que tipo, é uma coisa mais complicada, assim. Eu não acho mais complicado, né? Mas eu entendo que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam, nossa, tipo, como assim? E aí também isso aconteceu quando eu descobri o TDAH. E aí eu fui vendo muitos assuntos sobre, e foi assim, eu falei, nossa, existe um mundo que eu não conhecia e tipo, eu não tô sozinha. E aí é muito legal, sabe? Eu me senti muito acolhida, que eu fui, caraca, agora toda a minha vida tá fazendo sentido e ao mesmo tempo também foi um momento muito emocionante, assim, tipo, de eu ficar, cara, que loucura. Tipo, tudo que eu sofri por eu não saber, porque as pessoas que eram responsáveis por mim naquele momento não sabiam, sabe? É muito complicado, assim. E até hoje, assim, eu falo até pra minha mãe, com certeza você tem também. Já te faz o diagnóstico do pessoal, né? E é engraçado também, porque tem coisas que a gente fala, não, então, eu tenho esse perfil, eu faço assim. Aí a pessoa, será que eu tenho também? Eu fico, então, não é bem assim. E aí, por isso que eu falo, vejam, falem com seus primeiro. Um bom profissional, né? Com alguém que seja especializado ali para fazer esse diagnóstico, para não ficar também uma coisa, qualquer criança que seja agitada, TDAH. Não presta atenção na aula, é TDAH. Não necessariamente, né? E geralmente não é. Mas é porque a gente quer tanto dar um rótulo, né, um estereótipo, que às vezes acaba acontecendo isso. Alguma coisa interessante é que você hoje é designer. E a gente sabe que é uma profissão que mexe muito com a criatividade, com a arte, com o pensamento criativo mesmo.
Você acha que o TDAH te ajuda nisso? Que teve uma participação especial nessa escolha de profissão? Então, até quando eu estava na escolha, eu fui muito para arquitetura, só que aí eu acabei passando, eu fiz PUC, né? E eu acabei passando em design primeiro. E aí minha mãe, num desespero de, porra, precisa entrar numa faculdade, qualquer uma, sabe? Ela tá falando, Sempre, vai. né? E aí eu acabei passando para design e falei, cara, vou ver. E aí eu me apaixonei, porque era um curso que era, sei lá, mais 50% prático. Falei, isso, eu precisava disso. Então, qualquer curso que fosse mais prático, eu com certeza iria me identificar bastante. Seja arquitetura ou seja design. Acabou que eu fui para design mesmo. E aí foi muito doido, assim, né? Até quando eu entrei com. Tinha acabado de fazer 18 anos, né? E aí foi uma coisa assim, caraca, eu consigo trabalhar com isso, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Claro que a época me deu bastante base, assim, muito conceitual também, e foi bom também para eu liberar muita coisa. Vários trabalhos foram. E na PUC também tinha muitas aulas artísticas mesmo, né? Os professores bem mais sensíveis, então me ajudaram muito também com a minha sensibilidade, porque como eu aprendi que eu tinha que travar muito ela, que você é muito sensível, que tem isso também. É um dos sintomas, né, do TDAH, que tudo que a gente se sente muito. Então, se eu estava triste, eu estava muito triste. Se eu estava feliz, eu estava muito feliz. Se eu gostava de alguma coisa, eu gosto muito de alguma coisa. Se eu não gosto, eu não gosto mesmo, sabe? Então, é tudo muito. Então, é sempre assim, você é muito dramática. Você é muito... E aí eu ficava, caraca, que merda, eu não posso demonstrar nada. Eu não posso demonstrar que eu gosto de uma pessoa muito, sabe? Eu, tipo, não, eu tenho que... né, tipo... Inclusive, nos relacionamentos também eu tive muita dificuldade por isso, porque pra mim eu tava sendo normal, mas aí, nossa, tá muito intensa. Tá muito emocionada. Tá muito emocionada. Tipo, cara, nem tô, sabe? Tipo, eu só tô vivendo aqui. E aí eu ficava, caraca, então não posso demonstrar que eu gosto, sabe? Tipo, não, você tem que fazer joguinho. E eu odiava isso. Eu falei, gente, pra que eu vou perder meu tempo fazendo jogo, cara? Tipo, e aí, na faculdade, voltando, né, já viu, né? Começa a falar de assunto, é assim. Um exemplo prático do TDAH com a gente. E aí, Ingrid já tá acostumada, né? Porque a gente, assim, desde pequenininho que a gente se conhece, então... Falando. Já vai pegando assim, a gente vai falando... Mas aí na faculdade, eu pude explorar muito também essa parte sensível. E foi muito bom. Mas aí quando a gente vai para o mercado de trabalho, aí né, começa. Mas eu acho que a nossa geração também teve uma vantagem, porque a gente estava muito mais presencial no mercado de trabalho, né? Hoje em dia a gente está fazendo tudo muito online, mas como eu tive que aprender a observar as pessoas para eu repetir os padrões normais. Então, eu acabei... Tem muito isso, assim, a gente está tão polido que a gente tenta se infiltrar, a gente se sente infiltrando o lugar, tipo, sempre assim, cara, em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma louca, mas eu tenho que disfarçar até esse momento. E às vezes até cai por uma coisa da síndrome de impostora, né? Muito. Porque assim, porque você, até 26 anos, você vivia uma coisa assim, cara, eu não sou tão boa, na verdade, estou até meio burra, eu preciso me inibir, porque se eu for eu mesma, as pessoas vão me chamar de dramática, as pessoas vão achar que eu sou louca, então eu tenho que ficar aqui escondida nesse lugar. Mas uma hora vai me descobrir, né? Ela leva tudo pro pessoal. E não posso falar nada para ela que ela vai se sentir ofendida. E às vezes eu nem tava me sentindo ofendida. Eu só tava, sei lá, às vezes eu tava pensando em outra coisa. E a pessoa, nossa, caraca, né? Ela tá em choque. E você pensando, sei lá, o que eu vou fazer no almoço, de janta? Por isso, assim, tipo, cara, tô com uma fome. Aí, tipo, ela tá bolada, não vou falar com ela hoje, não. Não, cara, eu só tô. Ou então, tipo, cara, eu não quero fazer. Porque uma coisa que me atrapalha no profissional quando eu não quero fazer uma coisa, é muito difícil, cara. Parece que quem ouviu vai falar, mas isso é normal, todo mundo. Mas, assim, o TDAH é um negócio, assim, um sofrido. É um negócio que, assim, cara, se eu pudesse fazer qualquer outra coisa, eu fazia, sabe? E aí você fica naquela, tipo, se martirizando, tipo,
você é muito preguiçosa, você tem que fazer. Tipo, não é que... inclusive, uma das coisas que eu descobri, eu não sou preguiçosa. Eu só travo. Tipo, quando tem uma coisa que eu não quero ou que eu sei que não vai dar certo, para mim hoje acontece muito isso. Como eu sou uma pessoa, a minha cabeça pensa muito rápido, eu tenho a tendência de... eu tento racionalizar tudo o que eu estou fazendo. Por eu ser, talvez, muito sentimental, então, várias vezes eu tento entender o que aquilo vai me trazer na prática, né? Talvez. E aí, quando eu estou vendo, eu estou procurando... Isso é bom no trabalho, hoje, principalmente por gerência, né? Que eu tenho que... esse meu pensamento rápido me ajuda, e esse criativo me ajuda a ter soluções rápidas para tudo, mas às vezes elas são tão práticas que pode não funcionar. Então, Sim. mas é aquilo, ela vai funcionar agora. Mas, assim, é o que eu tenho para agora. E aí, Uhum. se eu precisar mais, eu tenho que parar um pouco mais, eu consigo pensar, mas vai depender. Se aquilo foi uma ordem do tipo, cara, você tem que fazer, e assim, se vira. Se eu não quiser, aquilo demora muito para sair. Eu fico, caraca, que droga. Era para ser uma coisa simples, mas eu só não quero fazer. Sim. E aí eu tenho que mentalmente criar Trabalhar em você. trabalhar em mim, tipo, coisas, e às vezes tipo, coisas simples, do tipo, eu preciso tomar um banho, que aí eu vou me acalmar. Voltar a outra. Exatamente. E, inclusive, o home office me ajudou muito nisso, porque eu percebi que quando eu estava no trabalho e eu acontecia esses momentos, eu ficava muito ansiosa. Não dá para tomar banho no Não dá. trabalho. Tipo, eu ficava... E sinto muito incomodada quando eu tô suada. E aí tem coisas também, tipo, tem coisas que eu fico muito incomodada. E aí eu não vou fazer mais nada no meu dia porque eu estou incomodada com aquilo que aconteceu de manhã. E é horrível, sabe? E aí você tem que criar mecanismos para se distrair o tempo inteiro. E porque o TDAH, a Ingrid vai saber explicar melhor. Mas a gente não consegue. Como é que fala? A gente não produz um hormônio de satisfação com a mesma quantidade que pessoas neuronormativas têm. Então, a gente se enjoa muito rápido das coisas. E aí, quando a gente tem uma coisa que a gente gosta, é como se fosse uma droga mesmo. Tipo, aí, o nosso cérebro gera o hormônio, e aí a gente fica, caraca, eu preciso de mais hormônio. Então, eu tenho que ficar gerando, eu tenho que continuar aqui até eu cansar. E aí, por isso, e você não percebe, você vai, e quando você vê, você está 3 horas sentada lendo sobre um assunto que você gostou muito. Agora, tem uma coisa também. Eu quero saber duas coisas de você. Você, quando descobriu com 27 anos que tinha, você começou a tomar medicação, se houve medicação para você, se você toma até hoje, e se em algum momento, quando veio a medicação, você sentiu um pouco de medo do tipo, pô, eu vou me medicar, eu nunca me mediquei a vida inteira, então agora eu vou passar a tomar isso. Como é que foi também esse processo? Se teve esse processo, né? Eu não me medico, nunca mediquei, mas já esse ano, assim, inclusive por estarmos numa pandemia, então, assim, é um momento histórico muito intenso para a humanidade. Então, nesses últimos tempos, eu até conversei com a minha psicóloga, que eu falei, olha, eu acho que eu estou precisando de alguma coisa, porque minha ansiedade está muito alta. Porque hoje o meu maior problema, assim, nossa geração, né, também é muito ansiosa, mas no TDAH é uma coisa que é muito intensa. Então, isso pode me prejudicar de várias formas. O que me prejudicou muitas vezes foi eu vincular a comida. Tipo, eu precisava jogar essa energia, ou tipo, precisava me dar prazer de alguma forma. Então, eu compensava muito na comida. E hoje o tratamento que eu faço é nesse sentido. Tipo, eu não tomo remédio para o TDAH, eu faço terapia, muita terapia, e que me ajuda muito, a minha psicóloga é incrível. E Voltamos. isso. Deu uma travadinha. Ai, não lembro Você está mais. falando que você joga muito na comida. Isso. Então, eu não uso medicamento para o TDAH. Ultimamente eu já pensei muito na ansiedade, né, em tratar a ansiedade talvez com um psiquiatra mesmo. E aí a minha psicóloga
quando eu falei, ela falou, calma, vamos focar nisso, vamos entender o porquê que você está pensando nisso. E aí, se precisar, eu vou te indicar sim, mas vamos primeiro entender. Porque é justamente assim, o remédio, às vezes, por exemplo, eu já, em casos de, porque o TDAH pode gerar uma depressão. Então, eu tinha muito medo. Como na minha família tem casos de depressão, eu ficava pensando, cara, você e eu também tinha um pouco dessa pressão. A minha mãe sempre se preocupou com isso. Então, ela projetava um pouco, ela ficava com medo. Ela, cara, você vai ficar depressiva, você não pode ficar depressiva, você tem que fazer as coisas, não sei o quê. E eu pensava, cara, como é que eu vou, eu vou ser depressiva, sabe? Eu não quero isso. Mas aí eu comecei a focar em terapia. Antes de ir para o remédio, eu falei, cara, eu vou tratar outras coisas que estão em volta para não precisar ir para o remédio. E aí o que eu fiz? Esse ano eu fui diagnosticada com diabetes. E, pelo que a gente viu, é emocional. Eu não sabia nem que existia, que daria, né? Que causaria isso. E aí o meu tem muito disso, porque como eu tô sempre também, eu penso muito, estou fazendo muita coisa, estou preocupada com muita coisa, e o TDAH também não me dá muito sentido, não me dá muita... Eu não tenho muita noção de tempo. Então, às vezes, eu tô assim, caraca, passaram 5 horas, eu não vi. Ou então, eu tô tão entediada que, para mim, assim, passaram 3 horas, eu tô 1 minuto fazendo alguma coisa. E aí, e a ansiedade piora toda essa situação, toda essa impressão, né? E agora eu esqueci o que eu estava falando. Sobre médico, sobre psiquiatra, se tratar. Isso, lembrei. Eu estava no tratamento, aí comecei a viajar, sorry. Aqui você pode. Faz tudo. E aí, enfim, isso é uma das coisas que profissionalmente eu ficava com muita vergonha. Porque eu estava tentando explicar algum conceito, e aí se eu perdesse a linha de raciocínio, eu ficava, meu Deus, como é que eu volto para isso? Tipo, e todo mundo assim, né? Esperando, olhando para você pela pressão. Gente, como é que eu volto para a conversa sem perceberem que eu esqueci o que eu estava falando, sabe? Tipo, horrível. Mas assim, depois também a gente começa a entender e falar, não, olha só, gente, me perdi, rapidinho, volta aqui. Tipo, meu processo é esse, né? Isso é um processo de aceitação também, né? Que ele tem. Autoconhecimento, você se amar, você se aceitar. Tipo, porque tudo isso que quando a gente se critica muito, é porque a gente não aceita como a gente é. E como então a gente tem uma visão que a gente, cara, eu tenho que ser assim, mas, cara, por quê? Eu sou ótima. Eu sou maravilhosa. Agora, a gente tem um quadro aqui que se chama Nem Tudo São Flores, mas Nem Tudo São Espinhos. Que é Nem Tudo São Flores, você já falou várias coisas aí que não foram flores para você, mas o que também não é espinho, né? O que tem alguma parte divertida, alguma parte feliz de ter TDAH, ou alguma coisa que você olha assim, cara, só porque eu tenho TDAH eu tô vivendo isso, que maneiro, sabe? Olha, bem, nem tudo são flores, já, né? Como você falou, já falei muita coisa. Mas eu acho que, assim, a parte boa é que eu sou muito espontânea e acho que isso é uma coisa que eu conquisto muitos amigos por conta disso. E eu sou muito engraçada, assim, aquela mentira, né? Eu sou muito engraçada e tal. Todo mundo perseguinho, assim, ela. Tipo, a louca, né? Tipo, ai, que eu tô muito engraçada, gente. Não liga, não, tô doidinha. Mas porque é uma coisa assim que eu ouço muito, né, a minha vida inteira. Cara, você é muito engraçada. E eu percebo que eu tenho muita percepção de coisas que a maioria das pessoas não tem. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi é que, por eu ter TDAH, eu tenho alguma chavinha aqui, nossa, de sobrevivência, que o TDAH ele é desregulado. Mas, no meu caso, até me salvou já. Porque, assim, quando a gente tem o nosso instinto de perigo, né? A gente liga uma chavinha de sobrevivência. E aí, a tendência é a gente ficar desesperado e fazer qualquer coisa. O TDAH não tem isso. Assim, não tem regulado. Então, quando eu estou num momento de muito perigo, eu consigo manter a calma. E isso, para mim, sempre me salvou.
profissionalmente, principalmente, assim, porque já aconteceu, tipo, a gente tá com os prazos muito apertados, todo mundo muito louco, eu tá ali. Não, gente, a gente vai fazer. Eu estou preocupada, mas eu consigo saber o que eu tenho que fazer. E é muito doido isso, que eu fico, caraca, é muito legal que eu consigo, sabe? Tipo, realmente ter calma justamente nesses momentos. Porém, a desvantagem é que quando tá todo mundo tranquilo, eu tô desesperada, porque o meu senso muda, assim, eu não consigo. Às vezes as pessoas estão, calma, Catarina, vai dar tudo certo. Não, mas tem que fazer! Tipo, não, tem que fazer. Calma, cara, só isso. Ah, tá. Aí eu tenho que... Ah, tá, entendi. E uma vez, inclusive, isso me salvou de não... eu tive um acidente em 2009, eu tive um acidente sério, tive queimaduras no corpo, e era uma explosão, teve uma explosão na lanchonete em frente ao colégio que eu estudava, e aí muitas pessoas se feriram, inclusive faleceram, e eu, na hora que teve, eu consegui ter calma de sair e ainda ajudar, tipo, outras pessoas. Eu falei, não, gente, vamos lá, vamos entrar, tipo, só que aí, na época, eu pensei, gente, eu sou muito sem noção, cara, eu não tava entendendo que eu tava quase morrendo, eu tava, não, gente... Tá pegando fogo aqui, mas, ó, de boa, tamo tranquilinho. Eu ficava, gente... Eu, assim, com ferida braba, assim, no braço, assim, no rosto, no corpo, eu tava, não, gente, vamos lá. Tá ótimo. Eu tô bem. Isso, Inclusive, até uma coisa que eu acho... hoje eu rio, né? Mas na época, assim, eu tava super mal e eu não tinha percebido, né? Eu tava, não, gente, tô de boa. E aí, estavam socorrendo uma das minhas melhores amigas, assim, que infelizmente ela faleceu depois. Mas aí entraram com ela no carro, cara, entra aí. Eu, não, gente, eu tô bem, bota quem tá pior. A Catarina, entra no carro, que ninguém queria falar que eu estava muito pior. Eu, não, gente, eu tô bem, bota alguém que tá pior, cara, tá tudo bem, eu vou depois. E, Catarina, entra no carro. E aí eu, não, tá bom, vou entrar. E aí eu falei, na minha cabeça, cara, eu vou entrar pra acompanhar minha amiga, porque, pô, ela tá mal. Exagero, as pessoas exageraram. Pena, tá tudo bem. E aí depois, quando eu tive que fazer cirurgia de raspagem, né, da queimadura, e aí eu fiquei mais tempo no hospital, eu fiquei, ué, meus amigos estão saindo e eu tô aqui? O que tá acontecendo? E aí eu fiquei 2 semanas no hospital, e aí eu fiquei, cara, o negócio foi brabo mesmo, tipo, e aí depois eu fui ouvindo os diagnósticos, né, tipo, 30% do corpo queimado, entendi por que eu tô aqui ainda, sabe? E aí depois ele, não, então, queimadura é muito sério, Catarina, você teve queimadura de todos os graus possíveis. Aí eu, tá, tipo, e aí, mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu tinha 16 anos, sabe? Então, assim, as coisas que eu passei ali no hospital também, eu fico, cara, até a minha irmã depois, assim, na época ela falou, cara, se eu fosse eu não sei como é que você tá aguentando, assim, você é muito forte. Estou trazendo aqui uma curiosidade para as pessoas, né? Um dia anterior, eu sonhei com um busão de gás explodindo. E aí, no dia seguinte, eu tive a notícia da Catarina, gente. É uma conexão aqui. Só quis falar isso também. Catarina, você tem alguma dica para alguém, assim, a gente encerrar, né? Porque, infelizmente, esse momento chega, a gente tem que acabar a entrevista. Tem que contar, porque TDAH aqui fala sem parar. Se você... Tem pessoas que estão assistindo aqui, que podem estar assistindo aqui, que descobriram agora que tem TDAH, que tem um filho que tem TDAH, ou que trabalham em colégios que tem crianças que têm TDAH. Como é que uma dica que você daria para essas pessoas? Qual o primeiro passo de fazer sobre elas mesmas? Qual o seu recado aí? Bem, primeiro que lembrar que cada um é uma pessoa, né? Cada um tem a sua estrada, a gente veio aqui por algum motivo, então cada um tem o seu caminho e acho que para os pais, assim, eu não sou mãe ainda, né? Mas pensando assim, que a minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde, então eu sou muito grata por ela, mesmo sabendo que várias coisas eu sofri, mas eu sei que ela e meu pai fizeram da maneira que eles podiam, que eles achavam que era o melhor. Assim, se tiver amor, os seus filhos vão saber. Assim,
Mas eu acho que uma coisa que observem eles. Não sei se travou agora. Estaremos. Voltamos. Então, uma coisa que eu falo assim, eu acho que ouçam seus filhos, porque eles falam de qualquer forma, né? Talvez não verbalizando, mas está sempre mostrando. Então, preste atenção, ouçam seus filhos, né? Preste atenção neles, vejam os sinais que eles estão dando, e vocês vão saber. E cada pai, cada mãe sabe, conhece muito bem seu filho, então vai saber o que fazer. E se não souber, procure ajuda profissional, que vai dar tudo certo. E cada um vai seguir o caminho que tem que seguir. E para quem tem TDAH e está entendendo, ou então acha que tem, procure saber também. Autoconhecimento é tudo, terapia é tudo. E não se preocupem, porque vai dar tudo certo, no tempo certo também. E é isso, assim, confie no seu instinto, porque a gente tem um instinto muito apurado e a gente é podado para não ouvir ele, mas treinem isso. E, assim, é autoconhecimento, é o melhor que você consegue fazer, porque a gente vai passar por muita coisa na nossa vida e quanto mais a gente conhece, melhor a gente vai poder lidar, sabe? Então, eu acho que se eu puder dar, não sei se vale muito, mas se eu pudesse falar, assim, até para a Catarina do passado, vai ficar tudo bem, preste atenção, ouça seus pais um pouquinho, mas nem tanto. Brincadeira. E é isso, assim. Não, e vocês não são o transtorno de vocês. Isso é uma parte do que vocês são, um continente de atributos, de vivências, de experiências, características, de personalidade. Isso é importante dizer também. Quando eu descobri isso, um amigo meu, na época, eu falei para ele, eu estava super emocionada, falei, caraca, eu tenho cara dele agora, tipo, meu Deus, fez tudo sentido na minha vida. Ele falou, amiga, isso é só uma parte de você que te faz mais especial, mas não é você. Aí eu, nossa, é verdade. Não, a gente tem essa mania, é o fulano que tem TDAH, é o fulano que tem depressão, é o fulano que tem ansiedade. E como se ele fosse, resumisse, né, a pessoa naquilo. E justificasse qualquer coisa, né, também. Qualquer coisa, aí tem os mau usos, né? Eu sou assim porque eu tenho depressão, sou assim porque eu tenho ansiedade, sou assim porque eu tenho TDAH. E não, você é muito mais que isso, né? Você é um universo de coisas. Sim. Tá bom. Temos um programa? Temos. Um programa maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui. Para mim foi uma honra. Tem sido uma honra fazer essa série, conversar com tantas pessoas diferentes. A ideia da série é essa mesmo, a gente mostrar a vivência da pessoa, muito mais do que falar sobre o que é cada transtorno, ou cada situação, ou cada diagnóstico. E volte mais vezes, por favor. Sim, obrigada a quem assistiu esse programa até aqui. E um beijo, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Ingrid. E boa sorte, boa vida. Boa vida. E é isso.